Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso Summit Internacional de Bem-Estar e Felicidade. É um grande prazer estar aqui com vocês, então, muito obrigada pela oportunidade de fazer a diferença nesse novo mundo em gestão, nessa nova era, nessa nova fase que nós estamos vivendo, onde nós estamos trazendo cada vez mais esse tópico tão importante que é o bem-estar e a felicidade, tanto nas universidades, na nossa carreira, na nossa vida pessoal. Então é muito importante falar sobre isso. Vamos dar início então à nossa palestra, desvendando o potencial interno, como o autoconhecimento, o bem-estar e o protagonismo geram uma vida com mais felicidade. Então, eu vou levar vocês por uma jornada contando muito da minha trajetória pessoal, profissional, os meus aprendizados, os meus erros, os meus acertos e tudo aquilo que a gente precisa estar atento para construir essa vida com mais plenitude. Então, vou me apresentar. Eu sou Antonella Sátiro, muito prazer. Eu sou CEO e founder do Human Skills Manifesto, uma edutech que capacita profissionais, líderes, empresas, startups para a nova era e para este futuro do trabalho. Recomendo que vocês depois nos sigam nas redes. Estamos como Human Skills Manifesto, no Instagram como Human Skills Manifesto Oficial. E vai ser um grande prazer ter todos vocês lá. Tudo que a gente vai falar aqui hoje, a gente também compartilha por lá. A gente dá palestras, workshops, treinamentos, mentorias individuais para quem quer fazer transição de carreira, para quem quer acelerar a sua liderança. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao futuro do trabalho, que é hoje. Muito bem. A pergunta que eu faço para vocês é: qual é a coragem que eu preciso desenvolver para liderar com todo o meu potencial? E o que que isso quer dizer? Algo muito importante que a gente precisa cada vez mais desmistificar. A liderança não é ter um cargo formal. A liderança é atitude, é exemplo, é protagonismo. E é a gente, todos os dias da nossa vida, assumir as rédeas daquilo que nos interessa, dos nossos objetivos, daquilo que a gente quer alcançar. Então, a liderança não é eu ter um cargo de supervisão, gerência, CEO. Eu posso desenvolver a minha própria liderança e o meu próprio protagonismo todos os dias da minha vida, tomando a responsabilidade dos desafios que eu encontro, buscando soluções, resolvendo problemas e fazendo aquilo que eu gosto, que eu admiro, que está conectado com os meus valores e princípios. Então, muitas vezes, quando a gente ainda não assumiu esse papel de liderança, isso quer dizer que provavelmente nós ainda temos medos, nós ainda temos barreiras, temos crenças limitantes, e tá tudo bem, né? Faz parte do processo, todos nós, como seres humanos, temos essas questões. O que muda, o que vira a chave, é a gente se perguntar: qual é o medo que eu tenho? O que que eu estou sentindo? Quais são as emoções, os sentimentos que permeiam o meu ser e que eu preciso ressignificar? Medo todo mundo vai sentir. Nós sentimos medo todos os dias. Mas o que nos diferencia é quando a gente consegue virar essa chave, ultrapassar essas barreiras e trabalhar, desenvolver, viver com coragem. Então é sobre isso que nós vamos falar e eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Então vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa muito filosófica, sempre me perguntei o que que eu estou fazendo aqui nessa terra, nesse planeta, qual é o meu propósito, o que que eu quero para minha vida. E muitas vezes, desde os meus 17, 18 anos, eu fui buscar isso, fui buscar essas respostas em viagens.
Então, fui fazer trabalho voluntário em campo de refugiados na França, fui fazer trabalho voluntário em Cuba, fui trabalhar no Ministério de Turismo do Uruguai, sempre buscando essas oportunidades para entender como as diferentes culturas viviam, o que faziam, onde moravam, o que comiam, para entender as mais diversas perspectivas do mundo, para trazer o que eu via de melhor para mim, para o meu dia a dia, para a minha própria vida, para criar essa vida com mais plenitude, com mais bem-estar, com mais confiança e com mais protagonismo. E é muito interessante porque eu sempre gostei muito de desafios, sempre gostei de sair da zona de conforto. Então, algo que me motiva muitas vezes é o não, ou algo que me motiva é não é possível, porque tudo na vida é possível, desde que a gente queira e desde que a gente esteja disposto a entender qual é o preço que eu preciso pagar. Eu posso sim me tornar a melhor profissional na minha área, no meu ramo de atuação, mas qual é o preço que eu vou ter que pagar por isso? Quantas horas a mais eu vou ter que estudar? Quantas horas a mais eu vou ter que trabalhar? E colocar na balança qual é o equilíbrio entre aquilo que eu quero e aquilo que é possível e impossível de alcançar. Então, vocês que estão aqui nos assistindo já podem ir pensando nos objetivos de vocês, o que que vocês querem alcançar na vida de vocês e o que é passível ou possível, o que é impossível e como alinhar esse equilíbrio entre todas essas coisas. Então, como que eu fazia para viabilizar essas viagens? Muitas vezes trabalhava, trocava a tradução por hospedagem ou por comida, ia atrás daquilo que eu queria, não deixava os empecilhos, os desafios me paralisarem ou achar que algo era impossível, né? Então, fui construindo essa visão de independência, essa visão de ir atrás das coisas que realmente nos fazem bem, mas claro, né, aqui como tá esse meme, né, como as pessoas acham que é viajar e como é a realidade, o que que isso aqui quer dizer? Que nem sempre a jornada que nós traçamos ou aquilo que nós vivemos vai nos trazer o que a gente tinha nas nossas expectativas. Então, existe muitas vezes esse gap entre a expectativa e a realidade. Portanto, é muito, muito, muito importante que, quando a gente fala da nossa vida, quando a gente fala da vida pessoal ou profissional, a gente entenda quais são as minhas expectativas, o que que eu quero, o que que eu almejo e qual é a realidade. E como que eu faço esse equilíbrio entre as duas coisas? Porque senão a gente se frustra muito, né? Se a gente não entende quais são as expectativas, a gente se frustra demais. E eu faço muito recrutamento, trabalhei muitos anos, né, em multinacional, antes de estar no Human Skills Manifesto, eu trabalhei 13 anos na ExxonMobil, que é multinacional de óleo, gás e energia. Passei por diversas áreas do conhecimento, é, Customer Service, contas a receber, processos e projetos internacionais. Liderei a área de inovação no Brasil. Depois fui para a área de tecnologia como supervisora e saí de lá como gerente de pessoas. Isso me deu uma ampla gama de conhecimento e oportunidades. Mesmo indo para áreas diferentes do meu conhecimento base, estando disposta a aprender, eu aprendi muito e sou muito grata pelas oportunidades que o universo me trouxe, porque é isso que hoje compõe a minha base de conhecimento. E quando eu entro dentro de uma empresa, eu consigo ver a empresa como um todo, ter essa visão macroeconômica devido às experiências que eu vivi. Mas isso não quer dizer que essas experiências que eu vivi foram fáceis. Justamente porque eu fui para áreas que eu não conhecia. Então, eu tive que estudar, eu tive que me desenvolver, eu tive que fazer cursos, ler livros,
conversar com pessoas, ter mentores, pessoas que me ajudaram nessa trajetória para que eu pudesse me tornar uma pessoa e uma profissional melhor, né? Então, independente da onde a gente está, da empresa que a gente entra, a expectativa muitas vezes é diferente da realidade. Então, quanto mais a gente alinha desde o começo essa expectativa, menos a gente se frustra e mais a gente consegue ver com coragem para encarar os fatos e a vida como ela é, né? Então, eu aprendi tudo isso, não só na minha vida pessoal, que eu estou compartilhando aqui com vocês, mas também na minha vida profissional. E aí, qual foi um grande divisor de águas para mim? Foi ter feito o caminho de Santiago de Compostela, uma peregrinação religiosa, onde eu comecei na França, em Saint-Jean-Pied-de-Port, e eu fui até a Espanha, Santiago de Compostela. Esse caminho tem 800 quilômetros no total. E eu, quando estava aqui na minha cidade, Curitiba, treinava todos os dias, e eu coloquei uma meta para mim. Não, porque eu vou conseguir andar 40 quilômetros por dia, né? Quando eu cheguei lá, o que que eu me deparei? Me deparei com essa tal realidade, né? No primeiro dia, que era atravessar as montanhas dos Pirineus, na França, 40, quase 40 quilômetros eu andei nesse primeiro dia, andei 37, terreno montanhoso. Gente, no dia seguinte eu estava acabada. A mochila, a dor nas costas, eu senti dor até em lugares que eu nem imaginava que era possível sentir dor. Por exemplo, até na orelha. Nunca tinha sentido dor na orelha, nem achava que isso era possível de acontecer. E pasmem, sim, é possível de acontecer. E aí, o que que eu percebi? Vou ter que adaptar a minha rota, né? Vou ter que adaptar a minha rota porque eu não vou conseguir, nesse ritmo, andar todos esses quilômetros. E eu fiz isso, então eu tive que cortar uma parte de ônibus, então eu fiz a caminhada, caminhei 600 quilômetros, mas cortei 200 quilômetros de ônibus. Então, de novo, expectativa versus realidade. Algo que a gente precisa estar alinhando constantemente o tempo todo. E esse foi uma das grandes experiências que eu tive, que me trouxe uma das maiores lições da minha vida, que o autoconhecimento e o bem-estar são importantíssimos, porque o caminho mais bonito é sempre o de dentro. E não importa se eu tinha colocado essa meta de 40 quilômetros por dia, por quê? Porque o meu autoconhecimento e o meu bem-estar vêm em primeiro lugar. Eu tenho que analisar o que faz bem para mim, o que que eu tolero, o que que eu não tolero, o que que para mim é importante, quais são os meus valores e princípios irrevogáveis. Porque muitas vezes no ambiente de trabalho, e principalmente quando a gente é muito novo, eu lembro até hoje, quando eu era muito nova, eu tinha uma síndrome de perfeição muito grande. E eu trabalhava muito, trabalhava muitas horas por dia para querer entregar, e eu nunca dizia não, porque eu achava que se eu dissesse não para o meu supervisor ou para o meu gerente, eles iam me julgar, achar que eu não era boa o suficiente. Mas o que que eu aprendi depois de muitos anos e de maturidade, liderando muitas pessoas, né? Hoje, mentorando muitos líderes, muitos CEOs, que a gente precisa estabelecer limites, e limites internos e limites externos. Então, hoje, quando eu vejo que eu estou muito sobrecarregada, eu digo, olha, nesse momento eu não vou poder cumprir, não vou poder aceitar esse convite, né? Às vezes as pessoas me convidam para dar muitas palestras e o que que eu falo? Nesse momento eu não vou poder aceitar esse convite porque eu estou com a agenda muito sobrecarregada, mas se você quiser, a gente pode agendar para o mês XYZ. Então, assim, a gente pode dizer o não, mas de uma forma educada, de uma forma respeitosa e trazendo outras soluções. Isso é
autorresponsabilidade, isso é protagonismo, isso é respeito para com as outras pessoas e respeito para comigo também. O respeito é uma via de duas mãos. Eu me dou o respeito, né, internamente, com esse autoconhecimento, que eu sei até onde vão os meus limites, e eu também dou limites para o outro, e o outro também dá limites para mim, né? Então, essa jornada que eu fiz, que eu trouxe aqui para vocês, do Caminho de Santiago de Compostela, foi um dos exemplos, né, que eu gosto de trazer nas palestras, porque me despertou esse olhar para que antes eu buscava as minhas respostas fora, nas culturas, nas pessoas, e eu passei a buscar dentro de mim. E entender o que que é esse autoconhecimento, aquilo que eu gosto, que eu não gosto, que eu tolero, não tolero. E depois desse caminho, eu vim com um desejo muito forte, que era o desejo de me tornar líder formal, né? Então, surgiu a oportunidade de contar a minha história do caminho, né, sobre essa peregrinação, num TEDx. E foi a minha primeira palestra. Minha primeira palestra, eu estava super nervosa, era em inglês também. Apresentei para vários gestores e diretores da Exxon, né? A palestra foi interna lá. E foi muito legal, porque assim, contando a minha história, as pessoas começaram a falar: ai, me conta mais, também quero ir lá para o caminho, sempre tive vontade, agora que eu estou vendo você, quero ir também. Gostaria de saber como é que faz, como que eu me preparo. E comecei a ver várias pessoas, né, indo para o caminho. Eu falei: olha, até que eu influencio positivamente as pessoas, né? Olha que bacana, até que as pessoas se interessam por aquilo que eu falo. Então, isso foi muito positivo para mim e eu gostei muito de ter essa experiência, apesar de ter ficado com medo, de ter ficado tímida, com vergonha, né? Então, faz parte desse processo a gente se desenvolver, né? Às vezes, ir com medo mesmo. Porque uma grande pérola que eu quero compartilhar aqui com vocês é: a gente nunca está 100% pronto para os desafios profissionais que a gente encara na vida. Por mais que eu saiba tudo, ou ache que saiba tudo, porque ninguém sabe, né? Por mais que eu estude muito sobre liderança, saiba o que faz em país Y, X, Z, por mais que eu faça cursos, por mais que eu tenha mentores maravilhosos, a gente sempre vai ter situações que a gente nunca viveu antes. E a gente pode se preparar, isso mitiga muitas coisas, né? E a mentoria, por exemplo, ajuda muito nisso, mas sempre vão ter situações que a gente nunca passou antes. Então, é muito interessante quando a gente assume esse protagonismo, né? Por exemplo, esse é o time de inovação que eu liderava, representando a ExxonMobil aqui no Brasil. Quando eu entrei nesse time, eram apenas pessoas de tecnologia, apenas homens, e eu lembro até hoje que a primeira vez que eu sentei à mesa com os homens e eu fiz uma pergunta, todos me olharam com uma cara assim. O que que eu fiz? Né? Usei do humor, usei da estratégia e respondi. Bom, gente, se eu não perguntar, eu não vou aprender nunca, né? Então eu preciso perguntar. E aí todo mundo se matou de dar risada. E 2 anos depois, estudando muito, indo atrás de conhecimento, eu me tornei a líder desse time. E trouxe mudanças, trouxe pessoas de todos os departamentos da empresa, não só tecnologia, mas também controladoria, RH, químicos, para que não só a tecnologia trouxesse a inovação para a empresa, mas que a tecnologia conversasse com quem tem o problema, o cliente interno, para casar dessa forma e trazer melhores soluções. E aí, fazer tudo isso é esse protagonismo, é essa liderança, porque a gente não implementa nada em nenhum lugar ou nenhuma empresa se a gente não assume a coragem que a gente precisa, que foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês aqui na palestra. Então, o que que aconteceu?
né? Eu estava liderando esse grupo de inovação, mas eu queria ter um time, né? Queria liderar pessoas formalmente, queria uma posição de supervisão, e isso já estava no meu plano de carreira. Os meus líderes, os meus gerentes já estavam vendo isso para mim, mas estava demorando muito mais do que eu esperava, porque quando eu ia me tornar supervisora, venderam alguns países para qual a empresa trabalhava, né, algumas operações, e eu fui transferida para outro departamento. Então, o que que eu tive que fazer? Eu tive que sentar com o meu gerente, com o Big Manager na época, desenhei tudo que eu havia feito nos últimos 2 anos, todos os projetos que eu tinha implementado na área de inovação, os Shark Tanks, hackathons, eventos, as mais de 500 pessoas que eu tinha treinado em inovação dentro da empresa, trouxe todos os resultados. E eu falei, eu mereço uma vaga de liderança formal. O meu sonho é desenvolver pessoas. Então, me diga o que eu preciso fazer para isso acontecer. Então, pessoal, o protagonismo que a gente fala na carreira não é terceirizar a nossa carreira para os nossos líderes ou gestores, mas entender que é uma responsabilidade conjunta, mas muito mais minha do que do meu líder. Então, eu também tenho que fazer a minha parte, eu tenho que entregar os meus resultados, eu tenho que ser um profissional bom, justo, mas também preciso perceber os momentos que eu tenho que tomar as rédeas dessa minha vida. Então, aqui está uma foto com o meu primeiro time como líder formal, liderando programadores e desenvolvedores num time de software, de aplicações de segurança, safety and security da empresa globalmente. Então, o que que eu não sabia sobre os obstáculos que eu iria enfrentar? Bom, basicamente, eu não sabia que iam ter situações inimagináveis, que foi o que eu comentei com vocês, né? Por mais que eu tivesse me preparado, feito cursos, estudado, tivesse mentores, eu tive obstáculos que eu nunca achei que eu ia enfrentar. Então, é muito importante para vocês, principalmente vocês que querem construir essa vida com mais bem-estar, com mais felicidade, entender que isso eu aprendi em Israel, eu fui no começo do ano para lá visitar as startups, o ecossistema de inovação, as entidades governamentais. O que que eu percebi de uma coisa que eles falaram? Que eles têm mais de 98 unicórnios por causa do mindset deles, como que eles pensam. E como que eles pensam? Eles falam que eles transformam maldições em bênçãos. E eu adoro essa frase, porque é justamente essa virada de chave que a gente precisa fazer para construir essa nossa vida com mais plenitude. Que é a gente encarar os desafios que a gente tem como oportunidades. E ao invés de reclamar, ao invés de paralisar, ao invés de dizer que eu não tenho chance, as outras pessoas têm chance, dizer que o meu líder não me dá a oportunidade, é a gente tomar as rédeas da nossa vida e perceber como que eu consigo mudar isso. Quais estratégias eu posso utilizar? O que que eu posso fazer diferente? Esse é o grande aprendizado. O que que eu não estou fazendo na minha vida que se eu fizesse faria toda a diferença? E aí, depois de 13 anos trabalhando nessa empresa, eu, numa época, tirei férias, fui fazer um, uma imersão com os índios Ayanauá, na Amazônia, com a Pajé Huaxi, que é essa que está aqui na foto da esquerda. Refleti mais sobre o autoconhecimento, sobre tudo aquilo que eu queria para mim, o que eu não queria para mim. Quais eram os próximos passos que eu queria dar em termos de carreira, em termos de vida. E aí eu voltei com uma grande decisão, que foi pedir, né, para sair da empresa, para abrir o meu próprio negócio. E foi aí que eu fiz a transição, comecei uma carreira empreendedora solo, palestrando,
fazendo cursos para várias empresas de todo o Brasil, multinacionais, startups, dando mentorias para grupos de gestores, CEOs, conselheiros, né? Então, sempre trabalhei com a alta gestão e, e foi uma jornada muito desafiadora, né? Isso aconteceu há mais ou menos 2 anos e meio atrás. E esse ano resolvi abrir a minha segunda empresa, que é o Human Skills Manifesto, que eu estou representando aqui hoje. Então, essa transição para o empreendedorismo, se eu achava que ser líder em uma multinacional era desafiador, ser empreendedor é muito mais, né? Porque nós somos os nossos próprios líderes. Eu sou a minha própria líder. Então, se eu não faço, ninguém vai fazer por mim. Então, essa autoliderança, esse protagonismo e transformar maldições em bênçãos é algo que acontece todos os dias. Então, são muitos leões que a gente enfrenta, muitos limões que a gente precisa transformar em limonadas. E aí eu trago 2 exemplos aqui para vocês. O primeiro deles foi do evento Hoje 22, é um dos maiores eventos aqui do sul do Brasil em empreendedorismo, tecnologia, gestão, que foi um evento que eu participei no ano passado. E eu entrei em contato com eles, comecei a conversar com a organização, eu dei sugestões de como eles poderiam melhorar o evento, trilhas que eles poderiam trazer, que ainda não estavam sendo englobadas nesse evento. E é muito interessante porque por participar e palestrar em vários eventos nacionais, eu acabei adquirindo muita experiência, vendo o que cada um faz, quais são os mais inovadores, quais são os mais disruptivos. E aí eu trouxe todo esse conhecimento, dando sugestões, agregando esse valor exponencial, e eles me chamaram, me convidaram para palestrar no palco do Boticário. A palestra que eu dei aqui nessa ocasião foi sobre as habilidades do profissional do agora e do futuro, que é justamente para falar sobre essas habilidades que a gente precisa desenvolver como profissional e como líder para estar pronto para esse futuro do trabalho que já chegou, que é agora, né? O mundo mudou e foi bem na nossa vez, já diria Dado Schneider. Então, foi muito bacana, porque foi uma palestra assim que foi a minha cara. O palco era de areia, se chamava Pé na Areia, e foi muito bom participar desse grande evento que trouxe aí coisas muito boas para minha carreira. Por que que eu estou contando essa história? Porque se eu tivesse ficado sentada aguardando, talvez esse sonho nunca tivesse acontecido. Então eu fui atrás do sonho, eu criei a oportunidade, eu transformei a minha própria bênção e o meu próprio destino. Isso é protagonismo, isso é autoconhecimento. Claro, né? Eu também tenho todo o conhecimento, a experiência para compartilhar. Se eu fosse uma pessoa que não tem as vivências e a experiência, talvez eles nunca tivessem me convidado. Mas aí entra como é importante o networking, como é importante a gente ter mentores que nos orientam como fazer da maneira certa, né? Porque eu soube gerenciar a minha própria comunicação, trazer uma estratégia para essa comunicação, para que a percepção dos organizadores do evento fossem positivas em relação à minha pessoa, em relação ao meu trabalho. E a mesma coisa aconteceu com o Simpla. A gente faz os nossos cursos, né? A jornada da liderança humanizada, por exemplo, que está na terceira versão já, e os nossos eventos mensais, as confrarias, onde nós trazemos speakers renomados do Brasil e do mundo, a gente faz tudo pelo Simpla. E a gente teve um caso com eles que foi muito interessante, que na segunda jornada, quando eles foram nos repassar o valor, por um motivo, acabou não sendo feito esse repasse. E eu abri um chamado, comecei a conversar com eles, né, sugeri mudanças de processo, porque demorou muito tempo para esse chamado ser concretizado, completado.
que eu fiz? Fui lá, conversei com eles e pedi para falar com os diretores. E eu falei, gente, né, eu quero me oferecer aqui para dar um treinamento para vocês. E aí a CEO do Simpla falou para mim, Antonella, a gente quer que você venha dar esse treinamento aqui na nossa conferência de Customer Experience. Então, assim, aqui não dá tempo, né, de contar tanto as estratégias, né? A gente conta mais os aprendizados, as conquistas, mas eu posso depois, para quem quiser destrinchar essas estratégias, né? Quem quiser saber mais, pode me mandar mensagem no LinkedIn, no Instagram, porque essas estratégias e esse networking fazem toda a diferença. Então, falar sobre autoconhecimento, sobre protagonismo, sobre como criar essa vida mais feliz, está muito ligada com essas habilidades humanas e competências que a gente desenvolve. E por que que é tão importante? Porque quando a gente desenvolve as habilidades humanas, a gente aumenta em até 24% as nossas chances de conseguir melhores cargos, e em quase 30% a nossa renda. Ou seja, você pode ganhar 1/3 a mais do que você ganha hoje, desenvolvendo as suas habilidades humanas, principalmente liderança, estratégia, protagonismo, autoconhecimento, gestão de tempo, pensamento analítico, pensamento inovador, adaptabilidade, flexibilidade, que é tudo isso que a gente ensina no Human Skills. Então, o que que esse mercado hoje, o que que esse mercado hoje valoriza e o que que o futuro do trabalho está pedindo com urgência para nós? Profissionais e empreendedores híbridos, profissionais e empreendedores autolideráveis e profissionais ou empreendedores que adicionam valor exponencial. Então, o que que vocês veem aqui? Pessoas que sabem se liderar, pessoas que têm coragem para encarar os seus medos e desafios, que se posicionam, que vão atrás daquilo que querem, que desenham seus objetivos, que cumprem com esses objetivos com respeito, com honra, com disciplina, com constância. Porque se eu quero emagrecer, não adianta eu ir na academia uma vez só e achar que eu vou emagrecer. Eu preciso ir consistentemente, com constância, e eu preciso olhar para a minha vida como um todo, para a minha alimentação, as habilidades humanas, e para a gente ter sucesso no nosso trabalho, na nossa vida, é isso. Então, desenvolvam as suas habilidades humanas, foquem nisso, vocês já estão fazendo isso aqui no Congresso, mas busquem mais experiências, conhecimentos, cursos e capacitações que podem ajudar vocês nesse processo. Então, para concluir, quero deixar essa frase: antes de ser um bom profissional, é preciso ser um bom ser humano. Então, desenvolver esse nosso autoconhecimento para saber o que eu respeito, o que eu não respeito, o que é tolerável para mim, o que não é tolerável para mim, né? É muito importante. A gente precisa cada vez mais investir em nós mesmos, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém nos tira. E é o maior investimento que a gente pode fazer, porque sempre vai trazer um melhor retorno. Então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Foi maravilhoso poder compartilhar um pouco daquilo que eu sei, da minha trajetória de vida, e contem comigo para o que vocês precisarem. Um grande abraço.